Um bom dia, sétima série A, e uma ótima tarde, sétima série B, C, D e E. Na aula anterior, nós finalizamos, vocês produziram suas respectivas crônicas, e hoje nós não iremos para um gênero textual. Hoje nós iremos tratar de gramática, e ela vai complementar o nosso próximo gênero textual. Sem mais delongas, para que o vídeo não fique excessivamente grande, vamos então ao nosso estudo de hoje, que nós vamos tratar sobre frase, oração e período. Muita atenção, por favor. Não é complicado como parece, é mais simples do que vocês imaginam. Basta prestar atenção, querer e abrir a mente, ok? Então vamos com calma. Antes de mais nada, eu preciso relembrar e preciso que você tenha certeza de que sabe disso. O que é um verbo? Muito simples. Verbo é tudo aquilo que expressa ação. Eu, inclusive, quando tínhamos aula, já devo ter dito isso para vocês. Só que aqui eu tenho um conceito mais amplo. O verbo é uma palavra que indica acontecimentos representados no tempo como uma ação. Tudo aquilo que expressa ação é verbo. Mas ele também expressa um estado, um processo ou um fenômeno. Os verbos flexionam em número, pessoa, modo, tempo, aspecto e voz. Só que a flexão dos verbos não nos interessa agora. Eu só quero que você tenha certeza de que você sabe que verbo é tudo aquilo que expressa ação, estado, processo ou fenômeno. Ok? De posse dessa informação, vamos então à frase, oração e período. Primeiro item: o que é uma frase? Frase é qualquer enunciado de sentido acabado, ou seja, de sentido completo. Professor, uma frase pode ser uma única palavra? Pode. Por exemplo, estou em sala e peço silêncio. Ponto final. É uma frase? É. Por que é? Porque tem sentido acabado. Se possui sentido acabado, é uma frase. Olha o exemplo aqui, ó. Que sorvete delicioso. O que você nota aqui? Que há um ponto de exclamação e que há um sentido completo da frase. O que você disse? Que sorvete delicioso. Quem é delicioso? O sorvete. Além de você conseguir entender a mensagem da frase, você ainda percebeu um outro aspecto. Eu sei que você percebeu, porque você é muito inteligente e sagaz, que nessa frase aqui não contém verbo. Você não está vendo nenhum verbo aqui. Você está vendo outros itens, adjetivo, enfim, né? Mas você não percebeu nenhum verbo e você deve ter se perguntado: professor, frase precisa de verbo? Não. Uma frase pode ou não conter verbo, tá? Como eu disse para você, simplesmente a palavra silêncio é uma frase, ok? Então, o que é frase? Todo enunciado de sentido completo. Viu como é simples? Então, vimos o que é frase, vamos agora ver o que é uma oração, e não é a oração do Pai Nosso, eu já te adianto isso. O que é uma oração? Oração é todo enunciado que se constitui em torno de um verbo. Então, note a diferença. Na frase, você não precisa do verbo. Pode ter, pode não ter. Na oração, é obrigatório ter verbo. Uma oração é um enunciado que constitui em torno do verbo. O verbo vai ser estrelinha. Ele está lá no meio, enfim, não precisa estar no meio, mas a frase vai girar, o enunciado vai girar ao redor daquele verbo. Por exemplo, olha só, mamãe está furiosa. Você sabe que mamãe é o sujeito, você sabe que está é o verbo e você sabe que furiosa aqui é só o complemento. Como é que você sabe que está é verbo? Porque ele expressa uma ação. Estar vem de estar, não é? Você consegue conjugar estar? Consegue. Eu estou, você está, enfim, né? Toda aquela conjugação que não nos interessa agora. Agora eu só quero que você saiba o que é verbo, o que é frase, oração e período, ok? Então, mais uma vez, oração é todo enunciado que se constitui ao redor do verbo. Você precisa ter o sentido completo na oração? Não. Tem que ter verbo?
Tem. Vou voltar. Na frase, o sentido tem que ser acabado. Tem que ter sentido. Na oração, não tem. Na oração tem que ter um verbo e todo o contexto da frase, ou perdão, do enunciado, deve girar ao redor deste verbo. Correto? Por exemplo, outro exemplo. Ele é bonito. Ó, ele é bonito. Ele é o seu sujeito, é o seu verbo, né? Bonito é só o adjetivo. Então você tem um verbo ali central, como o exemplo que eu te dei, ó, mamãe está, ó, o verbo aqui e tudo girando ao redor dele, furiosa. Ok? Vamos à última, que é o período. O que é o período então? É todo enunciado que se constitui de uma ou mais orações. Ou seja, ainda é um enunciado linguístico com sentido acabado. Então note que assim como a frase, o período ele também tem que ter sentido acabado. A frase tem, o enunciado tem que fazer sentido, ok? Ele inicia com letra maiúscula e pode terminar com, né, o ponto final, o ponto de interrogação e o ponto de exclamação. Aí você vai notar o seguinte: eu tenho o meu período e o meu período ele se constitui de uma ou mais orações. Então você percebe uma coisa: a oração tem que ter o quê? Verbo. Então, se o período se constitui de uma ou mais orações, eu tenho classificação para o período. Eu vou dizer que o meu período ele se classifica em período simples e período composto. Vamos ver primeiro o que é o período simples. Você é muito inteligente, já deve ter captado a mensagem. O que é o período simples? Ó, lembra, oração é o enunciado que contém um verbo, correto? Então, olha só, é aquele que possui uma oração. O período simples só tem uma oração, ok? Olha o exemplo. Ninguém lamentou, ou o seu verbo aqui, a sua renúncia. Você tem uma frase de sentido completo com um verbo aqui. Esse verbo poderia estar aqui? Poderia, né? Se tivesse sido outro tipo de frase, o verbo poderia estar no início, no final, enfim. Mas o período simples é aquele período que contém uma oração. Quantas orações você tem aqui? Como é que você conta oração? Contando os verbos, não é? Você tem um verbo aqui, você tem quantas orações? Uma. Uma oração é igual ao período simples. O período composto é diferente, ele vai ter mais de uma oração, ou seja, mais de um verbo. Olha o exemplo. Rodrigo foi até o quarto, acendeu a luz e procurou o livro. Note as palavras que eu sublinhei. Foi é verbo? É. Acendeu é verbo? É. Procurou é verbo? É. Quantos verbos você tem aqui? 3. Mais de 2, poderia ter 3, 4, 5, não importa. Mais de um verbo, ou seja, mais de uma oração, vai ser o que? Período composto. Ok? Muito claro, muito simples. Basta você se atentar. Ok? Qualquer dúvida, eu estou inteiramente à disposição. Sugiro sempre que você faça suas anotações no caderno, pois você vai precisar delas, principalmente na resolução dos exercícios. Tudo de melhor sempre. Um abraço e até a próxima.